Vergonha é a palavra que eu quero usar para a regulamentação da internet que o STF debateu, né, esses dias do Marco Civil. É assim, eles debatendo, eu não sei se vocês já assistiram o STF conversar sobre algumas coisas, né, fazer o debate e tal. Eu não tinha assistido, essa foi a primeira vez, porque assim, quando eles começam a falar de leis, a lei tal, eu nunca li a Constituição, não tenho a menor ideia do que seria essas coisas, mas eles estavam falando de internet, coisa que a gente tem que prestar atenção, porque a gente vai sofrer as consequências, certo? E eu fui lá assistir. O que é isso, Brasil? Parecia que eles estavam falando de alguma coisa e eu falei assim, gente, mas o que isso tem a ver com esse outro? Os caras estão debatendo uma coisa que eles não têm a mínima ideia como funciona. Ou eles fingiram muito bem. Porque eles começavam a falar e passava pela minha cabeça aqui, o pessoal de TI, o pessoal que entende de internet, né? Que mexe com a internet, trabalha com a internet, deve estar falando assim, do que vocês estão falando? Não tem nada a ver isso que vocês estão falando. Gente, piada. Mas assim, quando os caras querem aprovar, eles falam coisas absurdas, meter até o nome do Orkut no meio. Ai, a gente tá debatendo assim, coisa do Orkut que nem tá mais no ar. Juro que saiu isso também. Vamos assistir e vocês me falem aqui nos comentários o que é que vocês acharam. E aqui, vamos tentar entender. A gente tem que interpretar o que eles estão falando, tá? Muitas intermediárias de conteúdo, incluindo as chamadas plataformas de redes sociais, não correspondem ao ideal de neutralidade do Marco Civil na internet. Ah, não? Chama liberdade de expressão. É isso que o Marco da Internet coloca, né? As pessoas podem falar o que elas quiserem, mas elas serão punidas se elas cometerem um crime. Falar não é crime, dependendo do que você for fazer, não é? E possuem papel ativo na disseminação de conteúdo publicado e exercem influência sobre os fluxos de informação por meio de curadoria algorítmica. Curadoria algorítmica. Deixa ele falar e a gente vai tentar entender o que ele quis dizer. E políticas de engajamento, impulsionamento e publicidade patrocinada. Ele está falando que você pode impulsionar, né, pagando, impulsionar uma foto sua, um vídeo seu, para você ganhar mais seguidor, para ter visibilidade. E aí eles estão acusando a rede social de influenciar as pessoas a fazer isso, para ganhar dinheiro. Mas eu fico pensando, para que serve uma empresa? A empresa ela não está aqui, não está só, né, para vender um serviço. Ela vende um serviço, ela presta um serviço, porque ela quer ganhar o quê? Dinheiro. E aí o STF fala, né, esses caras, como se o governo, como se eles, provavelmente, tenho certeza, que eles já usaram impulsionamento, eles já pagaram para impulsionar uma coisa que eles precisam muito, sei lá, um evento, uma palestra, uma lei, qualquer coisa. O governo usa o impulsionamento para ter mais visibilidade, para alcançar mais gente. Eles fazem isso e agora eles estão falando, veja bem, porque a plataforma permite que você pague e impulsione uma publicação, e aí, se for da direita é um problema, porque aí é fake news, você não pode, porque você está fazendo isso para ganhar dinheiro, mas a empresa é feita para isso, para ganhar dinheiro. Ninguém cria uma empresa para falar assim, estou prestando aqui serviço, tem um monte de funcionário para pagar, mas eu não quero fazer dinheiro, não, imagina, que isso? Uma questão é WhatsApp. Evidentemente, é uma comunicação, até o ministro Toffoli fez essa exclusão. A outra coisa são esses chats, e eu aludi a um deles, como tem no Discord e outros, né? E acho que talvez o traço de distinção seja o nível de intervenção da empresa. No WhatsApp, não. Eu mando uma mensagem para o ministro André, jamais seria ofensiva. Jamais seria ofensiva. Como se não tivesse ofensa no WhatsApp. Tudo bem. Também em relação dele a mim, claro, mas o provedor não é responsável por isso. Agora, um chat aberto em que um grupo de 10, de 20, de 100, eu tenho dúvida de nós excluirmos a responsabilidade da empresa. Por quê? Você pensa na sua cabecinha de senhor idoso, vamos colocar assim, vamos dizer que você não entende, né? Que não existe ofensa, não existe crimes no WhatsApp. Só porque, na sua cabeça,
E essas mensagens que circulam no WhatsApp não atingem milhares de pessoas. Eu não sei se você sabe, né? Pelo jeito não, existem grupos dentro do WhatsApp que eles divulgam crimes. Eles combinam coisas, crimes, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, pelo WhatsApp. Justamente porque muitas pessoas não têm acesso. Só quem entra no grupo, quando são permitida a entrada de pessoas no grupo. Mas existem vários grupos, que inclusive tem pornô, tem abuso infantil. Você sabia? Ah, não. Aí o WhatsApp não vai ser punido porque você usa e porque não impulsiona, milhares de pessoas não podem ver. Eu pensei que vocês estavam querendo ajudar a combater os crimes. Ah, não, então vocês não querem combater crimes. Vocês querem fazer com que as empresas combatam a viralização dos posts da direita. É isso. Porque só os posts da direita, e eu tô falando obviamente do Nicolas, conseguem atingir milhares de pessoas, né? Isso aí é um problema. Os crimes do WhatsApp não, entende? Porque mesmo no conceito de mensageria, tem também as distinções. Se a empresa é neutra, ela não é responsável. Como você vai saber se a empresa é neutra? Fala pra mim. Se eu bloquear uma mensagem do Nicolas, ela é neutra. Se eu bloquear uma mensagem da galera da esquerda, aí não é neutra. Como você vai saber se uma empresa é neutra? Fala pra mim. Porque para vocês, quando a empresa impulsiona, e quando eles falam impulsionam, dá a entender, né, que a empresa pega o dinheiro dela, o Instagram, por exemplo, pega o dinheiro dela e investe lá no vídeo do Nicolas, para o vídeo do Nicolas explodir. Então a empresa é culpada. Ou a empresa é culpada porque ela recebeu o dinheiro do Nicolas que impulsionou o post dele. Então ela é culpada. Mas essa ferramenta está aberta para todas. A esquerda também pode fazer. A esquerda pode pagar um post e impulsionar. Agora, o que acontece é que ninguém está interessado no que a esquerda fala. Não é? Porque a esquerda somente. Este é o problema. Mas continuamos. Mas se ela tem algum tipo de curadoria, a meu ver, nasce algum tipo de responsabilidade. E quando ele fala curadoria, gente, é isso. É que ele está falando que impulsionar é a curadoria. Ele impulsiona mais uma notícia do que outra, porque a do Nicolas viraliza e a da esquerda não viraliza. Eles estão impulsionando de forma automática, de forma pessoal. Eles querem que o Nicolas ganhe engajamento e não a esquerda. É assim, eles fingem que eles não entendem como funciona o algoritmo das redes sociais? Mas eu acho que esse critério neutro talvez seja um critério importante. É isso. É um critério importante. Ninguém soube responder. E um critério importante por quê? Explica. O que é a neutralidade para você? O que é uma empresa neutra? Ficou nisso. Cri. Aí passaram para outro assunto. O que é a neutralidade? Pois é. Quando Vossa Excelência fala neutros, significa sem nenhuma intervenção do provedor para impulsionar ou coisa assim. Por exemplo... Então tá. Então vocês querem que a empresa tire um impulsionamento dos posts. É isso. Você não vai poder mais pagar para impulsionar um post. Inclusive vocês. Inclusive o governo. É isso. Site registro.com. Ele não tem nenhuma curadoria algorítmica, não tem nenhum tipo de impulsionamento. Isso. Registros.com. Vocês sabem o que é o registros.com? Quem mexe com a internet sabe. É um site de domínio. Como que um site de domínio, que cria domínio, vai ter alguma curadoria? Mas que tipo de exemplo merda é esse? É tipo, o que a rede social tem a ver com um site de domínio? Você entra no site, você digita o domínio, eu quero comprar este domínio da internet. Por exemplo, o meu, pluralidadedocotidiano.com. Esse é o meu domínio. Eu vou lá, vejo se está disponível, entro no site, registros.com, para comprar esse domínio. É isso que o site faz. O que diabos isso tem a ver com as redes sociais? Mas que comparação merda é essa? Vocês entendem? Que é uma coisa assim, mas o que tem a ver? Mas o registro.com é neutro.
Então, aí é neutro mesmo. É um mero repositório que não tem nenhum tipo de intervenção, digamos assim, no conteúdo que é depositado. Tirando registros.com, que são os sites de domínios, todos os outros sites não são neutros, é isso que você quer me dizer? Porque todos os outros sites têm outros tipos de conteúdos. Conteúdos que precisam ser impulsionados. E não é que eles são impulsionados de propósito. Algumas pessoas impulsionam de propósito porque pagam. Outras pessoas têm o seu conteúdo impulsionado de forma, como é que fala? De forma natural, de forma viral, porque as pessoas gostam do conteúdo. Tá? É esse tipo de conteúdo que as pessoas, né, que fazem conteúdo na internet, os influencers, gostam muito e querem de qualquer jeito e correm atrás disso de qualquer jeito, que é o conteúdo viral, que é o conteúdo que não é impulsionado. É um conteúdo que as pessoas gostam, clicam, e aí, por gostar, a rede social fala, o pessoal tá gostando, então vai manda, o pessoal vai olhando e vai curtindo. É isso, pelo amor. Não, tem coisa pior que vai sair deles ainda. Mas aí, ministro Zanin, eu abordei isso no meu voto. Eu não me lembro exatamente o nome, mas está aqui, tipo assim, fecha o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que tem que fechar, porque vocês estão debatendo uma coisa que vocês não entendem. Se vocês não entendem, e tá tudo bem, porque a gente não precisa entender de tudo, nem o STF, porque o STF deveria entender de leis, né? E eu coloco aspas porque tem pessoas aí que nunca trabalharam como juiz. Enfim, vocês sabem. Se vocês não entendem, tragam especialistas. E aí vocês fazem as perguntas. Como é que funciona isso? Isso tá certo? Para pensar, eles têm que dar uma aula para vocês, não é? Para vocês poderem aprovar certas coisas. Aí eles vão aprovar esse absurdo sem nem saber o que eles vão fazer depois com certas situações. E eles vão deixar claro aqui que eles não sabem o que fazer em determinadas situações. O que é um absurdo. Provoquei um pouco esse tema. Lá vem. Eu não me animo muito a tentar definir a natureza desta entidade. Eu acho que é Ele não se preocupa muito, ele não tá nem aí. Qual é a entidade que ele tá falando? É porque eu cortei, só para vocês entenderem. O que eles querem? Eles querem que a empresa, no caso o Instagram, Facebook e tudo mais, tenha uma outra companhia fora, que não seja interligada a esta empresa, né? Ao Facebook, ao Meta, por exemplo, que faça essa fiscalização. Você está impulsionando de propósito? Você colocou esse cara em evidência porque você gosta dele para fazer esse tipo de coisa, né? E aí, qual foi o questionamento? O questionamento de algum deles foi: precisa ser governamental? Não, tem que ser uma empresa privada que vai fazer isso. Aí esse cara vem e fala assim: não. Eu acho que não tem problema ser uma empresa governamental, porque até então tinham se falado de empresa privada. Que a Meta, por exemplo, tinha que contratar uma empresa privada para fazer a fiscalização desse conteúdo. E aí ele vem e fala: acho que não tem problema não ser governamental, hein? Um consenso entre nós de que é preciso uma entidade. E isso é fundamental. Um pouco na linha, nós todos hoje somos admiradores do regime chinês, né? Você, querido. Do Xi Jinping, né? Que diz assim, o importante é que a cor do gato não importa, o importante é que ele caça o rato, né? E essa coisa do público e do... Essa é a frase do Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, né? Quem é Deng Xiaoping? Eu trouxe uma pessoa que vai explicar claramente quem foi esse cara. Deng Xiaoping foi conhecido como um grande reformador. Ele é um queridinho do Ocidente, como uma pessoa que liberalizou a economia da China e que permitiu muita prosperidade. Ainda vale destacar, quando a gente fala a respeito dele, um outro lado a respeito desse assunto. Deng Xiaoping foi também responsável pelo massacre da Praça da Paz Celestial, com uma estimativa pelo governo britânico de 10 mil mortos. O famoso aforisma do gato, citado no STF, é muitas vezes mal interpretado. Muita gente acha que ele falava que comunismo não é pobrismo, que não importa se o gato é preto ou branco desde que caça o rato, com o significado de que não importa se somos comunistas ou capitalistas, desde que prosperemos e desde que a coisa funcione. Robert Spalding, que foi editor de defesa na China em 2015, e outros especialistas sobre China têm uma outra interpretação sobre isso. Especialistas em língua chinesa também corroboram isso.
de que não era esse o significado, de que não importa se somos capitalistas ou comunistas desde que prosperemos. Ao invés, não importa se a economia é ou não liberalizada, desde que sigamos governando com mão de ferro no projeto do Partido Comunista. Desde que a história continue marchando em um sentido de mais autoridade para o Partido Comunista. Uma interpretação que se mostra mais acurada, mais precisa em muito das outras formas como Deng Xiaoping agia. E vale a pena destacar também que, enquanto havia uma liberalização econômica em termos de exportação e de comércio, ela também vinha com uma grande quantidade de mão de obra escrava. Uma grande quantidade de liberalização, para usar essa palavra, num sentido muito antagônico ao que se tem em termos de CLT ou legislação trabalhista no Brasil. Ao contrário, uma capacidade de explorar de forma basicamente ilimitada a mão de obra barata e, bem, sindicatos e protestos trabalhistas não são bem recebidos pelas autoridades na China, caso alguém quisesse dizer o contrário. E é isso então que ele quis dizer. Ora, por que não pode ser uma empresa governamental, né? Por que não pode ser o governo controlando isso? Porque afinal de contas não importa a cor do gato, portanto que ele caça o rato. E o rato é o quê? São as publicações que eles não querem que apareça na internet. Basicamente foi isso que ele quis dizer. Me parece, e daí a própria solução, que é uma solução de Estado, não de governo, do TSE, que também fez um pouco tentativa e erro. Então, também, a priori, dizer não pode ser um ente estatal, não me parece bem encomendado nem recomendado, sabe? O importante é que encontremos um equilíbrio, que a sociedade se faça presente e que, sobretudo, esse ente consiga dialogar diante daqueles avanços que o ministro Dino referiu. Quer dizer, nós estamos discutindo aqui um aparato, o Orkut, que já não existe mais. Por que vocês estão discutindo o Orkut? Por que o Orkut entrou na pauta? Eu não entendi hoje, até agora. É que eles deram um exemplo de uma professora que os meninos começaram a criar um grupo no Orkut. Tinha tanto grupo no Orkut, tinha o grupo do não gosto de cebola, não gosto de, sei lá, banana, não gosto de maçã, não gosto de carne. Não tinha problema nenhum nessa época. Aí o grupo não gostava da professora. Aí eles estão falando, eles falavam mal da professora dentro do grupo do Orkut. Mas por que trouxe o Orkut como exemplo? Só porque tinha um grupo fechado? Como eu falei, o WhatsApp é a mesma coisa. Tem grupos fechados para falar de um monte de coisa. E tem crimes no WhatsApp também. Tá entendendo? Aí trouxeram o Orkut. Quer dizer, a realidade... Então, só para deixar essa reflexão... Aliás, criado por brasileiros, e depois vendido a Google. Que é um problema, né? Criaram o Orkut e venderam para outra pessoa. Alguém criou uma empresa e vendeu para outra pessoa. Que crime. E são vendidos e depois desaparecem, né? Inclusive, porque são absorvidos. Mas, em suma, só para também não ficarmos nisso de que... Qual o motivo de... Entende? São coisas que eles jogam pro debate que não faz o menor sentido. Tá, e daí? E daí? Qual o problema disso? Foi criado por um brasileiro. E aí depois eles vendem justamente para assumir no seu... Teve crime na criação do Orkut? Não teve. Teve algum problema na criação do Orkut? Não teve. Porra, por que traz isso pro debate? Olha... A maior presença estatal será negativa? Não sei. A experiência do TSE não mostra isso, pelo contrário. Mostra, sim, completamente negativa e influenciou nas eleições. Só para eu ter claro, ministro Zanin, porque eu excluí o ministro Flávio também. Agora vem as dúvidas. Eles estão debatendo, eles aprovaram, aí surgiram as dúvidas. Como que a gente vai resolver isso? Quando acontecer a gente resolve, a gente vê, não tem problema. No caso de crime contra a honra, precisa ou não de decisão judicial? Inventaram o crime de novo contra a honra, porque esse crime já existia no passado. É por isso que homens batiam em mulheres, né? Porque, essa mulher me traiu, né? Aí mulheres também, esse homem me traiu, aí corta o negócio. Porque esse cara me ofendeu, dá um soco na cara dele. Existia o tal do crime contra a honra, aí eles criaram de novo. Ora, pois, existe crime contra a honra. E em alguns deles,
Eu concordo que eles vão falar aqui, eu vou falar para vocês, claro que é absurdo, mas aí é assim, a pessoa tem que ir diretamente na justiça falar, e não a internet, no caso a internet não, no caso as redes sociais, virar e falar assim, isso é crime contra a honra sim. Peraí, deixa eu ver, eu vou explicar, deixa passar um momento. Eu entendo que se estiver claramente configurado crime contra a honra... E o que seria isso, né? Não precisaria. Agora, se houver alguma dúvida legítima, a plataforma poderia solicitar ou aguardar a decisão judicial. É mais ou menos, nós já tivemos a oportunidade de debater a responsabilidade dos veículos de comunicação tradicionais por conteúdo de terceiro. E lá também nós fizemos uma diferença no sentido de que haveria responsabilidade se houvesse o dolo claro configurado a partir de um conhecimento prévio do conteúdo ilícito, dentre outras coisas. Então, aqui também me parece importante fazer uma diferenciação do conteúdo que seja manifestamente criminoso daquele que efetivamente possa dar margem a alguma dúvida. Qual é o conteúdo criminoso? É as pessoas que exploram a imagem de crianças para P. O que é um crime? É você manipular a imagem de alguém, como se ela estivesse fazendo aquilo, e como as AIs estão fazendo hoje, você colocar, falar de alguém como se fosse verdade, no rosto de alguém, e pedir para ela doar dinheiro, como os golpistas fazem, né? Estão colocando a Globo para falar, né, que você vai conseguir dinheiro se você clicar aqui, não sei das quantas, como se fosse um famoso. Aí a pessoa tem que entrar na justiça. Aí ela pode denunciar na rede social que isso já acontece. Ela denuncia e fala, esta pessoa está usando a minha imagem, né, para vender conteúdo ou para aplicar golpes. Isso já tem na rede social, você denuncia. E os crimes também, se você vê um abuso, você pode ir lá na rede social e falar assim, esta página aqui está cometendo blá blá blá. Eles vão analisar, isso já tem na rede social. Entendeu? Agora, o que eles estão querendo dizer com esse crime contra a honra, né? É a pessoa ir lá e difamar alguém. Por exemplo, seu corno. Aí eles acham que isso é um crime, porque, né, a pessoa não é corno. Aí eles querem responsabilizar a rede social porque alguém falou que o outro é corno. E aí a rede social tem que saber que aquilo é uma difamação. Permite-me, Não, ministro Alexandre. Me parece, presidente, importante nós refletirmos sobre essa diferenciação, porque muitas postagens repetem ofensas, inclusive já consideradas como crime contra a honra pela justiça, com condenações por danos morais, por condenações da justiça criminal, e mesmo assim são repetidas anos e anos. E para cada uma dessas... Sabe por quê? Ô, gente, sabe como que funciona a rede social? É assim, ó. Você coloca alguma coisa na rede, as pessoas assistem quase que no momento que você posta. Aí alguém fala, informação interessante, printa a tela, copia a tela, abaixa o conteúdo e replica. Replica. Sabe o que é replicar? É você tirar de um lugar original e jogar em outro, tá? Aí, eu postei uma coisa. Aí a justiça fala, conteúdo original que você postou precisa sair da internet. Só que alguém já copiou esse conteúdo e já postou em outro canal, em outro canal, em outro canal. E eu falo canal de YouTube ou perfil ou novos perfis de Instagram. Você não sabe como funciona a internet? É por isso que o conteúdo continua brotando e não tem como a rede social ter acesso a tudo isso. São milhares de conteúdo. Vocês entendem isso? Se houver necessidade de ingressar novamente em juízo, nós vamos perder efetividade. O ministro Zanin bem recorda que essa discussão, e nós ficamos aqui um tempo, culpa grave, culpa não grave, dolo, foi exatamente para evitar essa inefetividade. Você repetir, e o caso, aquela época, era um caso já sabido de todos, você repetir a notícia que claramente já foi inclusive reconhecida pela justiça como crime contra a honra
e isso não gerar responsabilidade da retirada imediata, tem que gerar. Por exemplo, ele vai dar o exemplo aqui de alguém chamar o outro de pedó ou de estu, né, como fizeram com o Bolsonaro, por exemplo. Todo mundo começou a replicar isso. E aí o Bolsonaro, ou né, a justiça, tem que ver, não, isso é uma difamação, tem que tirar, porque isso de fato é uma difamação, ninguém tem provas. E todo mundo sabe que aquilo foi uma mentira. Aí você entra na justiça e fala, isso é uma mentira, e pede para tirar. Mas sobre uma pessoa famosa, por exemplo, vai ser muito difícil disso acontecer, porque isso vai ser replicado inúmeras vezes por vários outros canais. Então quem tem que entrar e tem que olhar isso o resto da vida. É difícil. de nada adianta essa decisão judicial. Aí vai culpar a rede social porque um imbecil replicou, mesmo que a justiça tenha falado para não replicar. Vai ficar uma pessoa o resto da vida cuidando desse assunto, de todos os assuntos que foram brotando na rede social. No exemplo do ministro Alexandre, eu não teria nenhuma dúvida de que a notificação privada deveria levar à remoção do conteúdo. Quer dizer, já houve, este fato é calunioso e eu tenho decisão judicial nesse sentido. Aí não tem nenhuma dúvida. Aí Evidentemente criminoso. Concordo plenamente. Nesse caso, concordo plenamente. A minha dúvida é se num debate, não vote em prefeito ladrão. Aí a plataforma é que tem que decidir se tira ou se não tira, entendeu? Eu acho que, na verdade, as plataformas também têm condições de fazer uma avaliação se está-se diante de um caso manifestamente criminoso ou não. Ah, tem? Ah, então tá. Então toda vez agora que alguém chamar um deputado, um senador, um prefeito, um famoso, qualquer coisa de, sei lá, corno, como eu dei o exemplo, né? Aí é porque é crime contra a honra, né? Então a plataforma vai lá e tem que investigar para ver se aquele cara é corrupto, para ver se aquele cara é corno de verdade, porque é contra a honra. Você falar que você é um corno, contra a sua honra, precisa ser investigado. Que absurdo é esse? Então a mídia social vai ter que investigar se aquele assunto, se aquela coisa é verdadeira. Eu dei um exemplo. Eu teria dúvida se num debate público eleitoral, se isso não dependeria de iniciativa da parte, ou se a gente teria que impor à plataforma um ônus da remoção, entendeu? Ela fazer a censura, ou ela fazer a avaliação do que pode e do que não pode. Essa é a minha dúvida. Presidente, eu acho essa questão importantíssima mesmo. Mas vamos dizer, num debate, mesmo que público, alguém acusar outra pessoa em público de estuprador. Porque o ladrão, corrupto, mesmo que seja, e é uma ofensa, no debate político é uma ideia. Agora, de pedófilo, de estuprador, eu acho que é essa questão que... Mas aí eu entendo concordar nesse ponto, sim. Essa é uma acusação... Grave? Pois é uma acusação grave. Mas aí vocês estão preocupados com os famosos, com vocês, com os políticos ou com todo mundo? Porque você imagina, se eu falo que o Lula é um estu, é uma acusação grave. Precisa ser, né, analisado e vocês podem pedir, ou o Lula pedir, ir lá e falar, plataforma, que maluquice, prove, não sou, esse cara está mentindo, blá blá blá, fácil, retire esse absurdo, porque ele é famoso, não é? Agora, vocês estão preocupados mesmo com todos os crimes, com todas as difamações que vão acontecer, com o resto, né, das pessoas, ou não? Porque eu posso chamar o meu vizinho de estu, né? Postar na internet, falar. E aí vocês querem que a plataforma faça o quê? Vamos analisar se esse cara é... Será que tem algum crime no nome dele? É isso que vocês querem que a plataforma faça? Por que é fácil Lula? Por que é fácil você? Por que é fácil um famoso? Mas se eu estou falando de... A gente está querendo englobar isso para todos, para acabar com os crimes todos, ou só o crime que atinge vocês? Faz diferença, porque a plataforma pesquisar se é verdade que existe um crime contra aquela pessoa e depois falar, meu Deus, quantas pessoas não falam absurdos na internet? Então ela vai ficar lá
olhando. Olha, Roberto disse que Renato é corno. Ele não é. Porque eu pesquisei na... sei lá. Eu não sei, galera. Eu entendo que ninguém aqui, acho que discordaria, como Vossa Excelência disse, se já houver uma decisão reconhecendo o caráter injurioso, difamante... Ou se ele tivesse sido calúnia, condenado por pedofilia? Uma cadeirada, não é? A cadeirada deixa lá, tá? Ou seja, eu acuso alguém de P, né? Porque eu vi, porque eu fiquei sabendo, chama a polícia não encontra nada, não encontra evidência, mas eu vi, eu sei, eu acuso o cara, né? Não tem nada contra ele. Vai que é o primeiro crime que ele fez, não é? Porque sempre tem, a pessoa começa pelo primeiro ali. Não tem nada, mas eu vi, eu chamei a polícia, eu tenho, né, provas, aí eu tinha que gravar, enfim, mas vocês entendem o que eu quero dizer? Mas não tem nada contra ele. Tem várias pessoas, não é, no Brasil, que tem uma ficha criminal gigantesca e vocês soltam mesmo assim. Quem dirá a rede social de alguém falar alguma coisa contra essa pessoa ir lá na justiça e falar 32 boletim de ocorrência. Ah, foi solto, então acho que não tem problema. Enfim. Não, mas se por exemplo... Nesse caso, ninguém acha que deveria... todos acham que poderiam retirar. Deveria tá falando retirar. Da cadeira, gente. Agora, não, nesses não casos tirem. manifestamente injuriosos, realmente me parece que nós devemos encontrar, e concordo com o presidente, nós temos que encontrar um meio para também não evitar o debate acalorado, vamos dizer assim. Mas há casos em que a ofensa é tão grave que é óbvio que a rede sabe. Então, pedofilia ou um estupro. Terrorista. Terrorista. Agora, o que me parece que o ministro Zanin propõe é que há essa obrigação de retirar, mas a própria rede pode justificar o porquê não. E isso vai posteriormente acarretar no dever ou não de indenização. Da aferição, se houve ali a diligência cabível. Exatamente. Para se levar ou não a responsabilização da plataforma. Vocês percebem que eles não têm a menor ideia do que eles estão falando, né? Primeiro, nos lembremos que eventual necessidade... Vai piorar. Vai piorar. Decisão judicial para possível responsabilização da plataforma, nos termos do artigo 19, não significa ausência ou exclusão de responsabilidade do autor da ofensa. Então, o autor da ofensa, ele tem uma possibilidade imediata de se acionar e de buscar tanto a questão indenizatória como a questão criminal. Mas, ministro André, me desculpa a parte não a parte, mas e se o autor da ofensa é um robô? Não. Aí se o autor da ofensa meu voto tratou disso. É um perfil falso? Ô, gente. Como explicar isso para você? Quando é um robô ou quando é um perfil falso, tem alguém por trás. Quem criou a AI? Horas, a AI criou a AI? Não, tem uma pessoa por trás. É uma pessoa que pega os dedinhos dela, tá? Vai lá na internet, cria alguma notícia falsa e posta. Tem alguém por trás da AI. Inclusive, tem alguém por trás do perfil falso. E mesmo assim, o que eles vão falar? A rede social será culpada. O voto tratou disso. Aí é outra coisa. Achar, se tá lá aí a responsabilidade... Se tá lá no AZ não sei o que lá. A responsabilidade... Para não nesse fazer caso, crise diplomática com o Estado brasileiro com outro país. O AZzão. Respondendo bem diretamente, ministro Toffoli, nesse caso a responsabilidade é direta da plataforma. E aquele negócio que você tinha falado da pessoa que estava por trás, que é responsável por ter criado o conteúdo e ter postado na rede social? Eu pensei que isso era óbvio. Não, porque isso aí é a rede social. Por que é a rede social? Porque o perfil é falso? É por isso que as pessoas cometem crimes. Porque elas fazem perfis falsos. Crime contra a honra, ele vai ser colocado dentro dessa curadoria e vai ser distribuído aonde... E mais, ministro Zanin, se me permite. Pois não só vai ser distribuído, como vai ser colocado, quando você consulta o nome da pessoa,
nas primeiras aparições, exatamente para potencializar a ofensa contra a honra? Porque foi a rede social, né? Foi a rede social que quis fazer isso. Quando as pessoas gostam de um conteúdo, elas param para assistir. E aí isso vai indo porque o conteúdo é bom, tá bom? Ou se você paga, mas às vezes você paga um conteúdo e ele nem vai tão viral assim como você gostaria, porque o conteúdo é ruim, por mais que você pague. Então esses virais, Nicolas, por exemplo, o pessoal para assistir o conteúdo dele. E é isso, não tem mais o que falar, né? Então existe uma ação, digamos assim, da plataforma, e por isso que se está, na minha compreensão, estendendo essa responsabilidade subjetiva à plataforma. Pois não. Não querendo, logicamente, contraditá-lo, mas mais um pedido de esclarecimento mesmo, à luz do que Vossa Excelência coloca. Vossa Excelência, nesse ponto, faria distinção de uma manifestação pura, de uma manifestação impulsionada ou não? Eu penso que não. Eu penso que se o crime... Você vê que eles não sabem usar a palavra orgânico, né? Porque quando esses vídeos são virais, eles são orgânicos, eles não são pagos. E aí seria uma diferenciação do impulsionado, que é o pago, ou daquele natural lá? Orgânico, amigo, orgânico. É isso que o pessoal luta para ter, o conteúdo orgânico, viral. Contra a honra estiver plenamente caracterizado e houver a notificação à plataforma nos termos do artigo 21, já deveria haver o dever de retirada. Agora, esse dever só não estaria presente se houver alguma dúvida sobre a configuração. Eu acho que é isso que a intervenção do ministro Fux, eu acho que seria importante, só para explicitar o meu raciocínio, eu não estou excluindo crimes contra a honra. Acho que essa é a diferença em relação a alguns votos que foram proferidos. Eu estou apenas dizendo que há situações em que fica plenamente configurado o crime contra a honra, como no caso de já haver uma condenação judicial, e outros casos em que fica uma zona cinzenta, uma zona nebulosa. Se nós pegarmos como régua aquilo que foi mostrado no vídeo do ministro Flávio Dino, nós temos que fechar as Big Techs, e não é a proposição de Sua Excelência. Tanto que Sua Excelência falou, poderia ser a minha vontade, mas por enquanto não. Mas como juiz... Eu estava aguardando essa posição. Vocês viram? Por enquanto não. Eu não sei quem falou, não sei se foi o Barroso, falou por enquanto não. Ou seja, meus amigos, o alerta ficou claro. O alerta está soando agora. Vai faltar pouco para eles fecharem as Big Techs e criarem as redes sociais do governo estilo China. Mas tá próximo disso, você viu? O Alexandre de Moraes falou assim, estava esperando por essa. Como juiz eu não posso fazê-lo. E essa é a função do juiz. Com relação a essas propostas de regulação, noto que uma das mais persistentes distorções no debate público consiste na caracterização, a meu ver, equivocada, de que representariam ameaças à liberdade de expressão. Tirar o conteúdo da internet das pessoas que estão debatendo não é contra a liberdade de expressão. Essa narrativa, amplamente disseminada por grupos conservadores e empresas de tecnologia, inclusive para barrar o processo legislativo do PL 2630, fundamenta-se em uma compreensão deliberadamente superficial dos mecanismos regulatórios propostos e ignora uma realidade incontornável. As plataformas digitais, esse é um ponto importante, a meu ver, já exercem cotidianamente e de forma extensiva um papel de mediação e controle sobre a liberdade de expressão dos usuários. Você viu que o problema são os conservadores. Ué, se você não estivesse falando de política, estivesse querendo ajudar os brasileiros, você nunca colocaria um grupo nessa conversa. Não, mas veja bem, os conservadores
Além do Contando que crime. não seja crime. Além do crime, Seja exato. calúnia jurídica. Mais dúvidas? Vamos lá. Mas há danos. Não, eu imagino que possa haver. Eu estou só tentando Sim. concretizar o que possa ser. O ministro Alexandre deu um exemplo. Alguém vai lá e Concorrência diz: desleal é um- esse é um buffet que Com serve certeza. carne estragada. É. E não sendo verdade. Desleal é- Será que é a plataforma que tem que. Bom, Aí, nesse caso, a justiça vai determinar. Vossa Excelência só perguntou o exemplo. Alguém falou que o buffet vem de carne estragada e aí viraliza. Ninguém impulsionou, ninguém pagou, viralizou, não é? Quem vai ser responsável? A rede social? Não sei. Aí a empresa tem que entrar na justiça e ver. Aí a gente não quer saber, não é? Ué, mas não é o crime da honra, da justiça e blá blá blá. Tá sendo injusto com a empresa, vai quebrar a empresa. Se for uma calúnia, tem que ser julgado. A gente vê, você só pediu o exemplo, eu não sei o que fazer, né? A gente não debateu. Mas vamos votar a favor, claro. não. É porque estamos prevendo que, nesse caso, deveria retirar por notificação privada. Eu estou pensando se a plataforma deve ir lá experimentar o buffet para saber se O problema é elastecer a esse ponto. Vamos pensar juntos. Os danos à privacidade, por exemplo, que são muito comuns também nessa. Boa. A revelação de um exame médico, por exemplo, que seria... Com certeza. Acho que esse pode ser um exemplo de dano moral que, eventualmente, não é que não seja crime. Né? É isso, galera. É isso, os caras debatendo ao vivo ali, que eles não sabem do que eles estão falando, eles não entendem de rede social. Tem crimes que vão acontecer, ou coisas injustas que vão acontecer, e eles não sabem quem vai ser o culpado daquilo. A rede social vai ser culpada? Não, vai ter que entrar na justiça, vai ter que tirar o post. Vai virar um caos. A gente já sabe que vai ser um caos. A gente sabe que, por eles não saberem o que fazer, eles não sabem o que eles vão fazer. Joga na justiça, não sei, vai ter um monte de gente reclamando. Muitos posts vão ser retirados do ar e aí começa o nosso problema com a liberdade de expressão, que vão cercear aí o que as pessoas estão falando. Às vezes, o buffet realmente vem de carne estragada, mas prove. Eu provei. Não são suficientes, você vai pagar. A rede social vai tirar de qualquer jeito, ou de repente... Gente, sei lá, é tanta coisa que pode acontecer com esse cerceamento e aí punição das redes sociais por causa disso, e é o que eles querem. O que eles querem com tudo isso? Que a rede social fique puta e fale, cansei, deixa pra lá, vou embora, ou que a rede social simplesmente passe a tirar todos os conteúdos que eles pedirem sem reclamar. Só aqui, pianinho, tô falando que você tem que tirar, você vai tirar e pronto, e acabou. Porque a rede social vai fazer o quê? Vai ficar pagando multa? Não vai, né, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Até a próxima e tchau.